Lutero, Calvino, depois nós fomos lá em Tomás de Aquino, citamos Anselmo de Petuária, falamos também, não falamos sobre, mas citamos Agostinho, enfim. Nós estamos tendo aqui uma aula de fato, isso que é bom, o conteúdo é isso que é enriquecedor. Então aí nós chegamos, então, suponhamos que nós pegamos um avião agora de Genebra a Holanda, né, um pouco mais de 2 horas de voo, e nós aterrissamos na Holanda, chegamos no Sínodo de Dort, né? Quando nós chegamos no Sínodo de Dort, muita coisa já mudou de Calvino até essa ocasião, né? Os demonstrantes trouxeram uma nova interpretação, né? Uma nova forma de alcançar, de visualizar a questão soteriológica em Cristo, a graça, a fé, a redenção, justificação, regeneração, e chegamos aí no Sínodo de Dort. Nós não vamos votar nessa convenção, mas nós vamos argumentar sobre ele. Tá? De qualquer modo, chegamos até aqui e agora nós estamos observando a culminância da pós-reforma. A pré-reforma aconteceu, a reforma é uma realidade, a contra-reforma vai existir até hoje. Posso dizer, até hoje existe a contra-reforma. O engraçado é que hoje tem cristãos, dizem cristãos que fazem parte da contra-reforma, são contra a reforma, né? Tem muitos desses. Mas chegamos em Dort com duas questões importantes. O monergismo, que a gente sempre defende e cita, e o sinergismo. A graça mediante a vontade de Deus, uma graça irresistível, né? Uma defesa dos pontos de Calvino, em detrimento dos pontos apresentados pelos alunos de Armínio, né? Que é o oposto a essa concepção. Ao homem, a questão do homem responder à fé, responder à graça, a possibilidade talvez de uma visão universalista, até, dizer, talvez o termo na época não foi lançado, mas de certo modo ela tinha um cunho universalista, que dava a todos, sem exceção, essa possibilidade de salvação. É estranho dizer possibilidade de salvação, é estranho dizer isso, né? Mas nós temos uma salvação de fato, não possibilidade, né? Não é aquela coisa, hoje eu estou salvo, cara, amanhã Deus salvo. Enfim, a Deus pertence, vamos amanhã, né? De qualquer modo, houve um embate, houve muitos estudiosos que votaram no sínodo, foram mais de 150, longos dias, e chegaram à conclusão, negligenciando assim todo o ensino dos demonstrantes. Então, para a gente concluir, na sua concepção, e agora você pode até fazer uma crítica à atualidade, ao nosso momento como igreja, mas na sua concepção, na esfera soteriológica, não vamos falar mundo, vamos falar Brasil, nosso país, as igrejas brasileiras. Quais foram os resultados, ser positivos ou não, cruciantes, da pós-reforma no aspecto soteriológico? Como que você entende hoje a igreja brasileira com relação ao seu entendimento de soteriologia? E aí eu quero acrescentar um pouco nessa pergunta, falando um pouco também de uma questão do livre-arbítrio, que nós não falamos aqui. E, de certo modo, é cunhado para uma parcela soteriológica que algumas igrejas a defendem também e inserem o livre-arbítrio na sua soteriologia, que o homem tem a liberdade em questões espirituais, né, de chegar à salvação. Então, em linhas gerais, Clinton, para a gente encerrar, antes eu quero falar do material da nossa escola. Isso, perfeito. Vou falar com 2 minutinhos apenas, mas para a gente encerrar aqui, como você avalia os resultados da pós-reforma na questão biológica, na questão do livre-arbítrio, que hoje é polarizado, tem igrejas
e eu vou dar uma crítica aqui, inclusive, a algumas igrejas. Eu não sou muito de citar nomes, mas como é uma coisa que nós conhecemos, reconhecida de todos, por exemplo, nós sabemos que muitas igrejas de Deus são arminianas, respeitamos evidentemente, claro, de alguma, eu os considero irmãos, eu considero, se você, né? Eu não vou colocar em xeque questões periféricas de questões essenciais, questões essenciais é uma coisa, questões periféricas eu vou julgá-los por questões periféricas, de certo modo doutrinais, enfim. A congregação cristã eu não posso falar, porque, sinceramente, é complicado, né? E nós temos as igrejas, eu falei aqui as Assembleias de Deus como arminiana, nós temos as igrejas presbiterianas, calvinistas, claro, evidentemente, e no meio disso nós temos os batistas, que quando chegou no Brasil, ela foi mutilada, digamos assim. Ela está dividida em várias partes. Nós temos convenções do Sul, nós temos a Convenção Batista Nacional, nós temos a Convenção Batista Brasileira, nós temos a Convenção Batista Reformada, enfim, nós temos uma série de convenções hoje das igrejas batistas. É complicado até quando a gente vai ministrar em igrejas batistas, quando a gente não conhece. Quando a gente conhece, tranquilo, mas quando a gente não conhece a igreja, enfim, a gente chega para ministrar, a gente não pergunta, mas a gente também não sabe, cara, será que eu estou pregando numa batista que é arminiana? Ou se eu estou pregando numa batista calvinista? Ou será que eu estou pregando numa igreja batista que não sabe o que é Calvino, que não sabe o que é armínio, ou que uma parte é uma coisa, outra parte é outra? Está desse jeito a igreja batista hoje no Brasil. Não sei você, mas onde eu ando claro que tem aquelas que já chamam de filhos, ótimo. Essas são mais tranquilas. Você vai, eu vou, já estão estruturas definidas com relação à sua teologia. Mas é complicado, né? Então, como que está? Como que você avalia essa questão ideológica nessa pluralidade, né, de pensamento com relação à matéria da salvação nas igrejas do Brasil e com os insumos que são inseridos, como, por exemplo, o livre-arbítrio, que hoje também é uma coisa muito séria que está aí voltando, né, nas igrejas do modo geral. E esteja é o seguinte, voltado, pode falar que você entende como você tem que falar, pode falar. Sim, agora nós chegamos aqui já 1618, 1619, a gente já tem mais 100 anos para frente de Lutero, né? Então, legal que a gente pensou antes, 100 anos antes, Lutero, 100 anos depois agora de novo, né? Então, parece até um negócio, né? Parece que de 100 em 100 alguma coisa acontece. Mas é interessante notar, e eu tenho um e-book disponível também, esse e-book está disponível na Amazon, eu coloquei o preço dele de R$1,99 exatamente porque eu quis que ele rodasse mesmo, chama-se Sinergismo, a religião do livre-arbítrio, né? E nesse e-book eu coloco os embates que aconteceram ao longo da história, exatamente envolvendo essa crença do livre-arbítrio. Então nós começamos ali com Agostinho e Pelágio, um pouquinho mais à frente nós temos ali Martinho Lutero e Erasmo de Roterdã, um pouquinho mais à frente nós temos os remonstrantes, que é exatamente os alunos de Armínio, e o sínodo de Dort, do outro lado. E nós temos mais à frente ainda também John Wesley, com o metodismo wesleyano, onde nós temos um embate que é escondido por muita gente. Muita gente fala muito da amizade de Whitefield com Wesley, mas escondem várias citações de Whitefield se opondo a John Wesley. Então nesse e-book está lá o Whitefield falando, olha, eu respeito muito o Sr. Wesley, mas quando ele prega sobre livre-arbítrio, nós estamos de lados opostos. São citações que a gente não vê, a gente vê assim e fala assim, poxa, o Whitefield ele era o amigão do John Wesley, né? Às vezes ele até escondia a própria fé dele só para ser amigo de John Wesley. E não é bem assim, não é bem assim. O Whitefield se opôs muito a John Wesley por causa do pensamento dele, da soteriologia dele. Muitos embates aconteciam. Whitefield chega a falar que John Wesley considerava a predestinação uma doutrina diabólica
E por causa disso, ele entendia que John Wesley não cria no mesmo evangelho que ele. Então você percebe que existe uma oposição de tempos em tempos, né? Então, é o que eu falei, eu pego Agostinho e Pelágio, eu pego Lutero e Erasmo, eu pego o Sínodo de Dort e os remonstrantes, eu pego Whitefield e John Wesley, e nós pegamos os nossos dias hoje. Hoje parece que já está desvinculado de nomes. Hoje em dia nós temos duas religiões, por assim dizer. Uma religião das obras e uma religião da graça. E nesse e-book eu falo exatamente isso. Nesse e-book eu concluo exatamente falando sobre as duas religiões do mundo. Religião das obras e religião da graça. A religião das obras é exatamente a religião que coloca a salvação nas mãos do livre-arbítrio. É a religião que coloca o poder do homem como sendo cooperador com Deus. E aí muita gente rechaça Pelágio, muita gente acaba com Pelágio. Mas, poxa, Pelágio ele cria que o homem participava, um exemplo, com 50% da salvação. Erasmo cria que era só 10%. Não importa. Se é 1, se é 10, se é 50 ou se é 90%, qualquer cooperação com Deus na salvação já tira 100% o mérito dele. A salvação é monergista, como nós falamos, porque é 100% mérito de Deus. Quando você coloca um bracinho do homem como sendo parte cooperativo, você já está partindo para o sinergismo. Você já abandonou o monergismo e já foi para o sinergismo. Ah, mas é só 0,001%. Não importa. Ou a salvação é completamente obra de Deus, como Lutero fala, como Calvino fala, como John Hus fala, ou então é uma salvação sinergista, como John Wesley fala, como Erasmo de Roterdã fala, como os remonstrantes falaram, como o próprio Pelágio falou. Então existe aqui uma diferenciação clara. É claro que a gente vai ter que entrar em alguns pormenores, dependendo da igreja, dependendo do grupo, né? Se você for ver, os remonstrantes, eles não concordavam 100% com Pelágio. Se você for ver, Erasmo não concordava 100% com os remonstrantes. Então existe sim. O próprio Erasmo, por exemplo, é interessante a figura de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã tem um papel fundamental na tradução de textos, né? Do texto do Novo Testamento. Ele faz o uso ali do texto receptos na hora da tradução para o Novo Testamento. É alguém que trabalha de maneira muito fiel à ideia dos textos. Mas aí quando vai ver a posição dele, ele defende o livre-arbítrio. Ele defende a cooperação com Deus na salvação. É um homem que se opunha muito à Igreja Católica. Isso é engraçado, porque ele era um ferrenho crítico da Igreja Católica. Ele não estava aliado à Igreja Católica. Erasmo de Roterdã, por vezes, ele se opõe à Igreja Católica, mas ainda assim ele defendia o livre-arbítrio. Ainda assim ele entra no embate com Lutero. Nesse e-book que eu disponibilizei, né, tá lá na Amazon, eu coloco que Lutero, Erasmo de Roterdã escreve uma carta, certo? Defendendo, pregando o que ele estava falando. Lutero responde a essa carta, que é da onde surge aquele livro que nós temos hoje, o Nascido Escravo, só que o Nascido Escravo ele não é ainda a obra completa, ele é parte da obra original de Lutero, que é do Servo-Arbítrio, que é a obra original, que ele responde Erasmo. Erasmo vai e responde Lutero de novo, defendendo o que ele estava defendendo lá com unhas e dentes. Lutero, ele se cansa, e Lutero fala, eu não quero mais saber disso, eu não vou mais ficar trocando cartas com você. E ele para, Lutero não devolve, né? Lutero ele não dá uma contra-resposta, mas Lutero naquela altura já estava mais cansado, já estava trabalhando muito. Lutero é um homem que desenvolveu, traduziu o Antigo e o Novo Testamento, ele tem uma tradução da Bíblia, ele tinha muita dificuldade com o hebraico, então ele levou mais tempo para traduzir o Antigo Testamento do que o Novo. O Novo Testamento ele traduz em 1522, ele já está concluído o Novo Testamento ali. Só que o Antigo Testamento e a Bíblia toda é só lá para depois de 1530 que ele vai publicar isso, a Bíblia dele. Então, você percebe que Lutero ele estava cansado, ele não se desgasta com isso. Só que aí hoje, nos nossos dias, existe mais uma vez o levantar de pessoas que defendem uma soteriologia sinergista, cooperativa com Deus. É aqui que entra exatamente o meu ponto. Eu sou muito enfático, eu gosto de debater sobre a questão soteriológica por causa disso, porque eu sei que existe, Carlos, um desdobramento muito grave na crença do livre-arbítrio. E essa crença do livre-arbítrio que eu estou falando não é o livre-arbítrio de Tomás de Aquino, por exemplo.
Porque eu sei que eles defendem, eu sei que há uma defesa calvinista de um livre-arbítrio arbitrário, um livre-arbítrio restaurado, mas esse livre-arbítrio não é o que eu estou falando falando do livre-arbítrio do homem morto, caído para a salvação. Então, a gente diferencia as ideias do livre-arbítrio para mostrar que o perigo do livre-arbítrio é exatamente o livre-arbítrio em cooperar com Deus na salvação. Se você quer discutir se o homem tem liberdade depois de salvo para poder fazer alguma coisa tal, a gente discute, é um outro assunto, é um outro ponto. O calvinismo clássico vai defender isso, os escolásticos vão defender isso. Agora, o livre-arbítrio para a salvação é que é o grande problema. Porque aí você vai trabalhar uma soteriologia sinergista. É você trabalhando com Deus. É Deus e você junto na salvação. Em resposta a isso, os monergistas surgem e dizem o quê? A salvação pertence somente ao Senhor. Nós fazemos coro com o que os homens lá do passado disseram. É Deus quem salva do começo ao fim. Deus ele elegeu antes da fundação do mundo, segundo Efésios 1, 4 e 5. Ele elege antes da fundação do mundo. Ele estabelece o meio pelo qual nós vamos crer, que é a pregação do Evangelho, Romanos 10. E aí, a partir disso, ele também garante a nossa segurança, que está lá em João 10, 27 a 29, Filipenses 1, 6, Romanos 8, 35 em diante, e vários outros textos das Escrituras que vão defender a segurança da salvação. Então, você percebe que Deus ele trabalha antes da salvação acontecer, durante o período em que a salvação acontece e depois que a salvação já está concluída. E mais ainda, ele vai consumar isso tudo lá no fim de tudo, lá na consumação dos séculos. Então você percebe que há um agir de Deus, não só para os fins, mas também para os meios. É isso que o monergismo vai falar. O sinergismo não. O sinergismo vai falar assim, olha, Deus ele até salva, mas eu preciso fazer alguma coisa. O pastor Walter Reggiani hoje compartilhou uma frase de um rapaz, que ele diz o seguinte, ele coloca que Deus, ele olhou no futuro e por olhar no futuro ele escolheu Saulo. Aí você fica pensando, mas espera aí, então Deus ele fica refém da condição para que ele possa eleger. Porque se Saulo não faz nada, se Saulo não faz algo bom e Deus não vê no futuro, Saulo não vai ser salvo. Então existe um perigo muito grande. O desdobramento do sinergismo é algo terrível. Ele vai culminar exatamente no homem sendo o autor da própria salvação. Ele vai culminar como sendo o homem, sendo aquele que garante a sua salvação ou não. E ele vai gerar pessoas, como eu falei logo no começo, pessoas com medo. Spurgeon fala assim que se ele cresce na perda de salvação, ele nem dormiria. Porque, poxa, imagina, se você pode perder a salvação e você não controla os sonhos que você tem. A qualquer momento você pode sonhar que você está adulterando, que você está traindo, mentindo, roubando, matando. E se você fizer isso, você está cometendo pecado. E se você está cometendo pecado, você perde a sua salvação. Então, se você pode perder a sua salvação, cuidado, segura mesmo ela muito firme, porque a qualquer momento você vai perder. É certo isso, eu falo isso no debate lá. Se a salvação depende do fato de eu pecar, então eu vou perder. É óbvio que eu vou perder, é claro que eu vou perder. Então é importante. Aqui eu quero até finalizar minha fala com uma conclusão aplicando, né? É importante nós compreendermos muito bem como funciona a mecânica da salvação. Nós temos muitos materiais disponíveis, nós temos muitas coisas ao nosso alcance hoje. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos investir, nós precisamos comprar materiais, nós precisamos investir pesado nisso, estudar, se debruçar diante disso. Porque Lutero não tinha, por exemplo, todos os comentários de Calvino à sua disposição quando ele pregou as 95 teses. John Hus não tinha o comentário de Lutero em Romanos. Hoje nós temos tudo isso. Hoje está tudo aqui, está tudo na nossa frente. Nós temos um banquete na nossa frente. Por isso que nós precisamos investir. Por quê? Porque é possível chegar à conclusão de que a salvação vem do Senhor, de que o Senhor garante a nossa salvação, de que a salvação é monergista, de que a salvação é obra completamente de Deus. É possível chegarmos a esse conhecimento. Nós precisamos buscar isso. Se nós buscamos isso, se eu compreendo que Deus é quem me salva e que Ele é quem me guarda eternamente, como eu vou viver? Eu vou viver de modo diligente. Eu vou viver buscando agradar o meu Senhor. Eu vou viver confiante que agora eu consigo obedecer a Deus pelo poder dele em mim.
Na mesma medida, e eu falei isso domingo passado na pregação, na mesma medida em que a salvação mostra que eu sou incapaz de adquiri-la pela minha vontade, ela mostra também que eu sou capaz agora de obedecer a Deus. Então ela mostra a minha incapacidade de ser salvo por mim mesmo, mas ela mostra que agora eu sou capaz de obedecer. Então a aplicação que eu faço é, uma boa soteriologia, ela vai gerar uma boa ortopraxia. É assim que funciona. A maneira como eu creio vai determinar a maneira como eu vivo. Se eu não creio que a salvação está segura nas mãos do Deus Todo-Poderoso, como eu vou viver? Eu vou viver como se ela dependesse de mim. Agora, se eu creio que está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, eu preciso agradar esse meu Senhor, eu preciso buscar, eu preciso crescer, eu preciso me alimentar, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso jejuar se for preciso, eu preciso fazer tudo que estiver ao meu alcance para poder obedecer e agradar o meu Senhor. Por quê? Porque eu entendi que Ele me salvou. A consequência lógica é essa. Perfeito, perfeito. E concluindo também nossa fala, é importante que você citou a questão de hoje termos acesso. Claro que gostaríamos de ter mais. Nós temos material, mas em algumas esferas materiais muito caros. Sabemos como estamos como país economicamente falando, e às vezes as pessoas até têm desígnio, né? E eu não posso parar as classes. Por exemplo, hoje, se eu quiser, você acredita também, espero que quem nos assiste também, se eu quiser, eu tenho janta hoje. Minha esposa deixou tudo pronto, tem janta hoje para mim. Muitas pessoas não têm. Então eu quero dizer com isso, eu posso ir ali e comprar. Eu até falei com a minha esposa que eu preciso comprar umas Bíblias novas para eu ler. Muitas pessoas não têm, né, essa condição. Não tem porque gastam com outras coisas. Não. Tem pessoas que gastam com superficialidades. Tem pessoas que preferem comer a pizza do que comprar um bom livro. Tem, muitas. Mas tem muitas pessoas que não têm. Desejam, mas não têm. Infelizmente, nós vivemos num Brasil muito difícil, de muita discrepância nas classes. Uns têm muito, outros nada têm. A gente viaja, a gente vê por aí, tem lugares no Brasil riquíssimos. Você vai para regiões mais distantes, você toma banho de canequinha. Eu já tomei, não uma vez, ministrar num vilarejo, num assentamento, uma banho de canequinha. Eu às vezes brinco com minha esposa, foi um dos melhores banhos que eu tomei. Eu fiquei mais limpo igual esse dia, nunca tive. Canequinha, água fria, rapaz, um calor terrível. Então nós vivemos num país assim, que infelizmente o acesso é difícil, né? Você vai para países de ponta, isso é um pensamento que eu sempre tive. Você é um estudioso e você quer trabalhar em determinada área, estudar determinada área, você pode, porque você tem a condição de fazer. No Brasil, não. No Brasil, eu quero ser médico. Existem dois caminhos. Claro, estudar, você tem que estudar sempre, mas para você passar numa instituição pública para fazer medicina é uma dificuldade imensa, porque a maioria são preenchidas por pessoas de uma condição financeira mais avantajada, porque não precisou trabalhar, não precisou pagar a conta, não precisou se preocupar com a conta do final do mês, só estudou. O pai, a mãe pagou. Então, por exemplo, estudar medicina é uma profissão elitizada. Né? Infelizmente, não é à toa que nós sabemos como a saúde no Brasil está esse caso. Né? Enfim. E na teologia do mesmo modo. Né? As pessoas elas querem estudar e às vezes não têm essa condição. Eu viajo muito pelas regiões menos favorecidas, né? E eu sempre tive o desejo de ter alguma coisa acessível, onde as pessoas podem conseguir. Hoje, você fazer um curso teológico, eu sempre recomendo, geralmente eu recomendo 3 escolas para a pessoa fazer. Eu quero fazer uma escola de teologia, eu quero ter uma graduação. Geralmente eu recomendo 3 escolas. Mas são caras, são caríssimas. Né? E não está disponível em todas as partes do Brasil. E você sempre me desejo investir na área da teologia, oferecendo um material acessível, de qualidade, e acima de tudo, a pessoa ter acesso.
acesso ao conteúdo, acesso a mim, acesso ao Clinton, que está aqui, acesso ao material do Clinton, acesso ao meu material. Se quiser falar com o Clinton, eu ligo para o Clinton. Clinton, fiz sua live, gostei do seu livro, você tem acesso. Tem algumas pessoas que, infelizmente, a gente ligar, a gente não é atendido, né? Mas nós estamos aqui, nós damos, oferecemos o acesso, né? E foi a partir dessa condição do acesso que surgiu a Escola de Teologia Cristã Informadora, da STRF. Hoje o Clinton faz parte. O Clinton, que também não faz parte só da STRF, também trabalha em outras frentes, em outras instituições, contribui com conteúdo, com material escrito. Lá na Amazon, o Clinton tem material. Se você quiser também o material do Clinton, o pessoal já tem o meu contato, o Clinton esteja à vontade para entrar em contato com o Clinton. Se quiser já entrar em contato comigo, eu faço a ponte, né, igual eu quero para o Clinton, né, o Clinton já toma a frente. E nós temos aqui o material da STRF, o Clinton tem aí o material, né? Então, nós temos aqui o curso teológico da STRF, esse aqui é o oficial da STRF. São 5 volumes, são 21 matérias, está aqui o lá, que é o primeiro volume, aqui é o segundo volume, aqui é o terceiro volume, aqui é o quarto volume, e aqui é o volume final, né? E esse aqui é o curso inicial, e nós temos um curso mais avançado, né? E aqui tem esse daqui também. Nós temos aqui, são também 5 volumes, nós temos esse que é o primeiro volume, o segundo volume, o terceiro, o quarto e o quinto volume. Então, nós temos material acessível, né? E até o dia 27, a começar nessa semana, no dia 12, então, dia 27 desse mês, nós estamos aí com uma promoção dos 2 cursos que você vai receber. Tem frete na sua casa, em todo o Brasil. Você vai receber os livros, vai receber o certificado, vai receber o credencial, vai receber sua história, vai receber todo o material impresso, né? E aquelas escolas que montam PDF para você. Não. Você tem material palpável na mão. Você vai pegar o material e, além disso, como eu falei, tem o Clinton, que é o professor do nosso curso aqui, tem os grupos de estudo, não somente isso. Eu sei que é da região de Ribeirão, eu inclusive quero futuramente ver com o Clinton também, alguns contatos que eu tenho, trazer o Clinton para nós trazer um conteúdo, ver mais para frente como a gente consegue desenvolver isso, tá? E você quer trazer o Clinton para uma palestra, com a mesmo, com alguns professores da STRF, somos acessíveis, estamos à disposição, e acima de tudo para o engrandecimento de Deus, né? Toda a glória é aí. Então, você que deseja estudar teologia, pode entrar em contato aí, o Clinton escreveu, pode entrar em contato com o Clinton. Você desejando material do Clinton ou material da nossa escola de teologia, Clinton está a parte do tudo, ou entre em contato diretamente conosco aqui no nosso Instagram, ou no nosso e-mail, ou no nosso telefone. A live vai ficar disponível no canal. Vou colocar também a live do YouTube para explicar isso aí, porque o que aconteceu hoje nessa tarde, para nós que falamos, pode ser mais uma live. Mas para muitas pessoas, o que nós falamos aqui é algo que poucos fizeram. Eu já vi muitas lives de grandes expoentes, que você conhece, você conhece, mas muito limitado, aquela coisa muito superficial. Aquela coisa para agradar gregos e coreanos, vamos assim dizer, porque eu quero ter todo mundo comigo, né? Então, para ter todo mundo comigo, eu tenho que agradar todo mundo. E nós não, nós somos acadêmicos, nós somos pontos, nós traçamos, né, uma linha histórica de uma época difícil e importante da igreja. Muito feliz com essa live, muito difícil ter essa live. Tenta ter compromisso, às vezes eu, e às vezes eu tinha como, e ele depois, desde agosto, eu acho, nós estamos pegando uma live. Que live sensacional, com certeza, muito enriquecedor mesmo. Você quer escrever um livro também? Procure a editora Educação Cristã. Tem aí o link da editora do canal aqui do Instagram, a editora Educação Cristã, né? Que fez essa capa linda aí do Clinton, né? Essa capa top aí. E eu ainda vou fazer uma capa mais bonita que essa aí, essa capa aí. Eu então vou comprar os direitos autorais, viu?
Essa é capa. difícil. Essa daqui eu vou te falar, foi a capa mais bonita. E não é porque é meu livro, não, mas foi a capa mais bonita que eu vi. Bem chamativa mesmo, né? Engraçado quando Linda, linda. quando entra em contato a primeira vez, né? Querendo saber sobre escrever o livro, né? Nós conversamos, quem diria isso aí, um material assim, bem feito. Então é isso aí, então. Fico muito feliz. Então você que não segue o Clinton, siga ele lá. Você que não segue o nosso Instagram, da Escola de Teologia dos Reformadores, siga o nosso Instagram também. Depois veja lá o nosso YouTube, vou colocar aqui na descrição o nosso YouTube. Se inscreva também. Se o Clinton tiver o YouTube depois, pode passar também para a gente. E é muito importante. Tem conteúdo. Inclusive, eu estou sentindo falta do conteúdo do Clinton lá no nosso canal do YouTube, né? Depois o Clinton vai passar para a gente o conteúdo aí, para a gente publicar no canal. E vou alinhar para você que estiver em São Paulo, lá na igreja que quiser, dar uma aula lá no nosso núcleo, né? Irmãos legais, irmãos sedentos, tá? Eu fico muito feliz, muito satisfeito com isso. Quem desejar seguir o canal no YouTube está aí, o canal no YouTube, Teologia com Carlos Oliveira, o Instagram STFRF, Editor de Educação Cristã, Clinton, Teólogo Batista, Clinton Ramachop, são os Instagrams. E desejando o livro, o Clinton pode ficar à vontade aí para falar suas redes sociais, né, telefone, Isso. Pode ficar à vontade aí. Tá aí, pessoal que me segue aí já, é só me chamar no particular. Tem essa obra aqui também, essa capa ficou muito bonita também, capa feita pela Editora Educação Cristã, perfeita, ficou muito bonita, atrás também ficou sensacional. Os irmãos que se interessarem, só entrar em contato comigo. E assim, só para passar aí agora, pessoal, que o material que você trouxe aqui, que é um material de teologia, o pessoal que tiver interesse, fala assim, eu quero estudar teologia, mas está difícil para mim, eu não consigo me organizar, eu não consigo estar toda semana estudando ali e tal, indo nos lugares, onde eu moro. Vou falar com você, explicar para você e mostrar aqui, ó, aqui é conteúdo. Eu devorei esse conteúdo aqui, desde que eu recebi, Carlos, eu devorei ele inteiro, tá? Esse aqui. E eu tô devorando agora esse aqui, que é o do mestrado. Então, assim, realmente é um conteúdo muito rico, muito bom. Como eu falei, é um material acessível, não é só acessível perto, que você consiga, mas ele é acessível também no escrito. São assim, matérias aqui de teologia que chegam para quem está lendo com facilidade. A pessoa consegue entender a partir do que está aqui, consegue entender lendo, estudando, se aprofundando. Então, se você quiser estudar teologia, você que está assistindo, você que ainda vai assistir, me chama no particular. Se você quiser adquirir os livros também, me chama no particular. Envio para todo o Brasil, tá bom? Tem enviado bastante livros já. Logo vou precisar lançar mais edições desse aqui, que já está acabando também. Já lancei, já foram 200. Já estamos indo já na próxima tiragem dele para 300, tirar mais 100 dele. Então, graças a Deus, tem saído bastante. Só uma sugestão, Clinton. Se tudo correr bem aí, a gente está com os projetos aí na nossa editora, desejando aí avançar no público internacional, podemos assim dizer, e desejar ter o seu livro em inglês. A gente também agora nesse sentido aí de nosso material em inglês, pensar para inglês, publicá-lo em inglês e você mandar aí para os contatos que você tem aí no país, com certeza vai agregar bastante ainda mais o seu ministério como todo. Com certeza. Então é isso, obrigado aí pelo privilégio, pela oportunidade. Ainda faremos outras lives e o que eu falei para você, eu tô me organizando agora esse mês agora para mim, outubro e novembro está sendo o mês mais corrido do ano. Eu tô com uma agenda todo final de semana, dezembro também praticamente metade do mês, mas eu tenho já
me organizar tudo para poder já disponibilizar algumas aulas pessoal da Stack Ref também. Então, em breve, se Deus quiser, já vai ter tanto aulas e eu vou disponibilizar uma apostila também para cada aula que eu der. Então, isso já está em andamento, já está sendo organizado aí. Em breve eu já volto a falar com você, Carlos, para poder disponibilizar para os irmãos aí, para os alunos. E para quem não é aluno ainda, vale a pena, tá? Vale a pena. É conteúdo bom, conteúdo que vai agregar na sua vida teológica, acadêmica e também na sua vida cristã diária, prática, no dia a dia. Até porque eu falei, a nossa teologia é que vai ditar o que a gente vive. Se a gente não tem uma boa teologia, a nossa vida vai ser de acordo com essa teologia que a gente tem. Então, melhor ter uma boa teologia para que a gente possa viver uma vida que agrade a Deus em todos os sentidos possíveis. Perfeito, tudo. Muito obrigado mais uma vez. Vamos agendar uma nova live com certeza. Precisando de nós estamos aqui à disposição sempre, por tanto tempo com as orações e compartilhando conteúdo aí de qualidade para os seus irmãos. Um forte abraço e muito obrigado a todos que assistiram essa live super enriquecedora, mais uma hora e meia de live. Isso mostra que tem bagagem, né? Tem conteúdo, isso é importante. Né? Não estamos desenvolvendo em nada, assunto sobre assunto, e olha que a gente importou muito ainda. E sucesso com o seu trabalho aí, nas suas publicações, do seu livro. Conte conosco sempre. Um forte abraço mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe, um abraço. E...